ler em duas passagens na palavra de Deus, Números 14 e depois Josué 14. Já pode colocar ali o seu dedinho e guardar esta passagem de Josué 14. Primeira leitura em Números 14, alguns versículos. Estava pregando em Roselândia ontem e esta palavra também está no meu coração para, conforme o que Deus nos der aqui, anunciar à igreja. 14, versículos 11, 24, 29 e 30, 37 e 38, vamos ler Números 14, estes versículos. Versículo 11, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? 24, porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Ora, aleluia, versículo 29, vamos agora para o 29. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Os que dentre vós contra mim murmurastes. Não, 30, não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. 37 e 38, aqueles mesmos homens que inflamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Josué 14, 11. Josué 14, 11. E ainda hoje estou tão forte, palavras de Calebe, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Palavra de Deus. Senhor, nós temos o esboço, temos a inspiração e cremos que é do Senhor que vem as palavras que precisamos ouvir. Que a porta da palavra esteja aberta. Os opositores e oposições espirituais não tenham poder, mas o teu querer e vontade tão somente tenha poder sobre nós. Opere enquanto isso, durante a mensagem, cura os enfermos, liberta cativos, salva os perdidos, renova a tua igreja, expulsa o mal no nome de Jesus e garante o avivamento para os que se colocam no teu altar. Em nome de Jesus, oramos, e só os que concordam, digam amém, e dê glória a Deus tomando assento. Glória a Jesus. Quero ministrar nesta noite, o Senhor nos dando graça e palavras sobre o tema: fazendo a diferença e alcançando a promessa. Qual que é o tema?
uma vez mais. Glória a Deus. Irmão Peterson, irmã Ana Flávia e Joaquim, Deus abençoe, bem-vindos. Irmão Jackson, eu vi mesmo ele entrando aqui. Cadê o irmão Jackson? Deus te abençoe, guerreiro de Deus, bem-vindo. Você está disfarçado, está barbudo. Deus abençoe, irmão Jackson, nosso filho, abençoe com sua família. Cadê o Hugo? Viu o Hugo por aí também? Hugo, nosso vizinho, Deus te abençoe, bem-vindo, mais sua mamãe. Meus irmãos, Deus abençoe todos são bem-vindos, aquela família lá atrás também, vocês são muito bem-vindos, viu? Deus abençoe. Meus irmãos, nós temos promessas escritas na palavra, enquanto cristãos, e elas são promessas fiéis, promessas que são dirigidas a nós. Existem promessas na palavra de Deus, que elas foram dirigidas a pessoas em particular, ou um povo em particular, e estas promessas não digo que é para nós, a não ser que Deus resolva querer fazer a mesma coisa. Mas tem outras promessas que são universais, que são católicas. O que quer dizer isso, pastor? Que são para todos, né? E uma coisa que às vezes os crentes não entendem é que nós somos católicos também, não é? Nós somos, tem a Igreja Católica Romana, que são católicos apostólicos romanos. Nós somos católicos apostólicos cristãos. Católico apostólico romano porque segue a doutrina de Roma, a tradição e etc. Católico apostólico cristão porque segue unicamente a doutrina de Cristo. E nós temos promessas católicas, promessas universais, e elas são para todos nós. A salvação é uma promessa para todo aquele que aceita. Jesus estar conosco é uma promessa para todos nós. O Jesus quer curar, o Jesus que cura é uma promessa para todos nós. O Jesus que batiza no Espírito Santo, a promessa é para todos nós. E aí vai. Existem outras promessas, além das que eu falei, que são promessas que Deus usa pessoas para falar conosco, ou dá-nos um sonho profético, ou fala conosco através de uma inspiração, através da voz audível, através da voz que você não ouve, mas ouve. Não é assim? Tem hora que Deus fala com a gente sabe que Ele está falando, você não está ouvindo, mas Ele está falando. São os mistérios maravilhosos de Deus. Então existem essas promessas, que são promessas que eu posso chamar nesta noite de verbais, que Deus fala conosco diretamente além da palavra. E nós temos estas promessas. Não é? Glória a Deus. Nós temos as promessas, mas a maioria de nós não recebemos a maioria das promessas. Ué, mas Deus não é fiel? É e sempre será. Deus é fiel toda a vida. Ele não pode mudar a sua essência. Ele é fiel, Ele não pode mudar. Não pode, não porque não quer. Não pode porque a essência dele é de fidelidade. Então, mas, como nós vimos o caso de Josué e Calebe, e vocês sabem muito bem, Números 1, 46, 47, 45, 46, saíram lá do Egito, irmão Peterson, 603.550 homens de 20 anos acima, lá do Egito, com as mesmas promessas. As promessas eram para esta multidão e todos, calcula-se, os menos exagerados, que cerca de 2 milhões de pessoas deixaram o Egito. Só de 20 anos acima, 603.550. E desses 603.550, só 2 alcançaram todas as promessas. Se nós formos calcular
a diferença de 2 para 603.548 vai dar 0,00 e põe 0. Olha, e esse índice não mudou. Então Deus não quer que se cumpra, Deus quer que se cumpra, tanto é que Ele mandou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. E Romanos capítulo 8, salvo engano 32, diz que se Deus não poupou seu Filho, mas antes o entregou por amor de nós, porventura não nos dará com Ele todas as coisas? O sacrifício de Jesus foi para garantir o cumprimento das promessas. E por que não acontece então? Se Deus quer, se Jesus tem todo o poder no céu e na terra para garantir, e por que elas não acontecem? Levanta o dedo, vira o dedo e aponta para o meio da sua testa. O problema somos nós. Porque o prazer de que cumpra essa promessa é de Deus eternamente. Só que a gente se ensoberbece, vangloria, a gente se exalta, a gente briga com Deus por causa das provas. Muitos não aceitam as direções que Deus dá, julgando-se sábios para escolher o tempo de cada coisa, a direção para cada coisa, a forma de cada coisa. Muitos são tão exaltados que vêm para a igreja e quer que a igreja seja segundo o que ele pensa e quer, e não segundo o que Deus quer. Cada igreja tem sua caracterização, maneira e forma de ser, características da igreja que é, mas as pessoas saem de outra igreja e querem mudar as igrejas. Não é assim. Não estou dizendo que as lideranças não possam mudar. Sim, se Deus quer, que Deus faça essa obra, mas nós devemos nos manter em humildade, para que a vontade dEle se cumpra sobre nós. Então, como alcançar, e sabe o que é interessante também? É que você quer essas promessas. Você às vezes chora por essas promessas. Sim ou não? Aí eu me lembro dos banners que Deus me dá, né? Eu coloco lá no meu Facebook, no Instagram, só as palavras, as frases que Deus me inspira a elas. Eu não fico inventando e nem copiando. Mas aquilo que Deus me inspira, eu coloco, porque sei que Deus quer ajudar alguém, fazer alguma coisa na vida de alguém. E eu me lembro dos banners, né? Como você quer ser achado se vive para se perder? Tem muita gente que quer ser achado, mas o caminho que anda é um caminho para se perder. Como assim? Como alguém diz que quer ser avivado, mas não tem vida de oração? Como alguém quer que o ministério cresça, mas não estuda a palavra, não lê a palavra? Como alguém quer ser aprovado, mas vive fugindo das provas? Ó silêncio. E tem gente que pensa que conquista só declarando. Eu declaro que eu vou alcançar em nome de Jesus. Mas e declaração não traz vitória. Nós não somos positivistas. Antes da declaração de fé com a sua boca, declare sua vida com Deus no dia a dia. Nós temos que aprender a viver uma vida que faça a diferença. Quantos querem alcançar? Quando nós olhamos para a vida de Caleb, Josué também, mais especificamente aqui Caleb,
nós vemos nele exemplos e exemplos para alcançar vitórias singulares, vitórias inéditas, missionária Rosa. Quando o povo está para cruzar o Jordão, Moisés já é morto, Deus fala para eles se santificarem, porque o caminho pelo qual eles vão passar, eles nunca passaram antes, eles não conheciam, era inédito. E parece-me que no final do ano, com a expectativa do próximo ano, a gente quer experimentar coisas inéditas, ou não? Você quer experimentar coisas inéditas? Então vamos olhar, porque Caleb, ele vai experimentar coisas inéditas, vitórias e conquistas singulares. Ele vai verdadeiramente alcançar toda a promessa. Aleluia! Glória a Deus. Então o primeiro segredo para fazer a diferença e alcançar a promessa é você ser aquele que faz a diferença. Se você é comum, coisas comuns a todos. Agora, se você faz a diferença, vitórias diferentes. Simplesinho assim. Preste atenção nisso. A nossa população mundial, segundo o World Weather, o relógio mundial, 8.260.000.000 nós temos aproximadamente de habitantes. Quem é você no meio deles? Quando nós olhamos para o Brasil, nós somos 213 milhões de pessoas aproximadamente. Quem é você, brasileiro? Quem é você, estrangeiro, nesta nação? Quando nós olhamos para o estado de Goiás, nós somos, meus irmãos, cerca de 7.423.000 habitantes. Quem é você nesse estado, no meio dessa multidão? Quando nós olhamos para Anápolis, 480.000 pessoas. Quem é você? Quando nós olhamos para a nossa região, se nós tivermos aqui 50.000 pessoas, quem somos nós no meio dessa multidão? Porque no meio de 603.550 pessoas, Caleb e Josué fizeram a diferença. Então não me importa a multidão que está em minha volta, importa quem eu sou. E quem eu sou não é uma declaração positivista, como no Facebook, aí eu sou pleno, eu sou perfeito, eu sou inteiro, eu sou completo, eu sou abençoado. Adianta declarar se você não vive como tal. Você tem que ser. Quem é você? Se nós somos uma igreja de 400 membros, aproximadamente, menos mais, quem é você nesse meio? Se você é uma família de 10 pessoas, 20 pessoas, 7 pessoas, 4 pessoas, 2 pessoas, quem é você? Que diferença você está fazendo? Esse Josué e Caleb não foram contaminados pela opinião da maioria, não foram contaminados pela vida que a maioria decidiu viver, não foram contaminados pela idolatria da maioria, não foram contaminados pela murmuração da maioria, não foram contaminados pela incredulidade da maioria. Eles decidiram fazer a diferença, e nesta noite Deus está falando com você e comigo: faça a diferença.
Rabaxai. Nós olhamos para a Bíblia, usa-me como usaste a Paulo, usa-me como usaste a Pedro. Ó Senhor, o Senhor abençoa a Ana, abençoa a minha vida. Mas você está fazendo o que estes homens fizeram? Eles fizeram a diferença. Por isso que estão aqui. Mas quando eu leio sobre Paulo, sobre Pedro, sobre Josué, sobre Caleb, sobre Moisés, quando eu leio sobre Isaías, Jeremias, quando eu leio sobre Abacuque, Naum, quando eu leio sobre Filipe, quando eu leio sobre Estevão, a Bíblia não está dizendo, esses camaradas fizeram tudo e você não faz nada, hein? Não é, Deus está dizendo, fiz na vida deles, faço na sua, tomei a vida deles, tomo a sua, operei na vida deles, opero na sua. Mas o que eu estou fazendo para isso? É a pergunta. 12 espias foram escolhidos, 2 anos de caminhada no deserto, o mar já tinha sido aberto, fechado, eles já tinham experimentado maravilhas, e eles estavam agora em Cades Barneia, diante da terra prometida, e Moisés recebe uma instrução de Deus, para levantar 12 espias, 12 cabeças de tribos, 12 príncipes, para irem à terra prometida, sondar a terra, espiar a terra, e eles foram e ficaram 40 dias espiando a terra, e eles voltaram, 2 homens com um varal nas costas, carregando um cacho de uva, para mostrar o tanto que a terra era produtiva, era sim a terra que mana leite e mel, mas 10 dos 12 espias estavam com um relatório diferente para a multidão, e eles deram um relatório tão negativo e pessimista, dizendo, olha, a terra é do jeito que Deus falou, mas tem gigantes lá, e nós somos como gafanhotos, outra versão, como formiguinhas diante deles, não tem como conquistar, é melhor a gente voltar, não sei por que viemos, e começou um alvoroço não muito pequeno, e de repente, aqueles espias convencem multidões e começa uma rebelião. Mas Josué e Caleb pedem a palavra. Diz, não é assim, meus irmãos. É a terra que Deus prometeu. Nós temos a mania dos 10 espias negativos. Nós temos a mania de Deus falar assim, eu vou te usar, mas eu não sei falar. Eu vou te usar, mas quem sou eu? Você está pensando que Deus escolhe gente grande? Ele escolhe gente pequena. Ele escolhe pessoas que não são, para confundir as que são. Aí começa a inventar história. Precisa olhar para Josué e Caleb, que sabia sim que eram gigantes, mas mais que isso, sabiam que o Deus que prometeu é poderoso para cumprir o que ele falou. Olha, você conhece esses nomes, ó? Samua, Safate, Ligeal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi, Geuel. Você sabe quem são essas pessoas? Nunca ouviu falar delas, né? Mas agora eu pergunto, você sabe quem é Josué e Caleb? Esses nomes que eu disse eram os 10 espias, príncipes, negativistas, que não criam. Mas quando eu falei para você Josué e Caleb, você lembrou por quê? Porque quem faz a diferença será lembrado, quem faz a diferença será conhecido, quem faz a diferença será respeitado, quem faz a diferença, aleluia, viverá uma vida que Deus será visto nesta vida. Ramassudai. Então, você e eu, nós temos que decidir viver uma vida, preste atenção em nome de Jesus, que faça a diferença. Ah, pastor, no meio dos adolescentes só tem farrista, mas você quer fazer a diferença? No meio da mocidade tem uns falsos, mas você quer fazer a diferença? E Deus não manda a gente sair do meio, Ele manda a gente brilhar no meio. Diga lá, Bassai. O que diz Filipenses 2,15? Que nós temos que, é 2 ou 3? Que nós temos que resplandecer
como astros no mundo, no meio, não é fora, não é abandonar, no meio de uma geração perversa e corrompida. Ramassai, audácia. É ali, brilhar é fazer a diferença. Brilhar é fazer a diferença. E não se faz diferença fora, se faz diferença no meio. Adamassai. Ah, mas no meio dessas irmãs tem muita fofoqueira. Mas você quer brilhar no meio? Decida fazer a diferença. Ah, ninguém está vindo orar, mas você quer fazer a diferença? Arabassai. Olha, nessa igreja o povo é isso e não sei o que, mas você quer fazer a diferença, porque fazer a diferença é no meio, é entre, é estando lá e mostrando que você é diferente. Ah, mas eles não me compreendem, eles não me amam, eles não me perdoam. Então você quer fazer a diferença? Ame, compreenda e perdoa. Essa é a questão. Por isso, um segundo segredo para, fazendo a diferença, alcançar a promessa. Um segundo segredo. O que Caleb fez? Olha o versículo 24 que nós lemos, de Números 14. Porém, palavras da boca de Deus. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, Deus falando, eu o levarei à terra que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Danamassai. Eles ficaram 40 dias espiando a terra, e agora voltaram, houve uma rebelião, e Deus ficou muito revoltado com esse povo, e disse, eles não vão entrar na promessa, vão cair os seus cadáveres no deserto. Deixa eu te falar uma coisa, o Deus do Antigo Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento, Ele é o mesmo Deus, Ele é imutável, aleluia. Tenha temor dele para entrar na presença dele e para andar com ele. Tenha temor para entrar na casa dele. Tenha temor para abrir a boca e falar alguma coisa com ele. Ele é o Senhor dos céus e da terra. O segredo é, Caleb revelou em si outro espírito. O que é isso, pastor? É que Caleb revelou um comportamento de alguém que tem um espírito diferente dos outros. Enquanto eles reclamavam, Caleb glorificava a Deus. Enquanto eles duvidavam, Caleb glorificava a Deus com palavras. O Deus que prometeu vai cumprir. O espírito dele era diferente. Que tipo de espírito está aí em você? Porque o meu espírito, quando ele é ligado ao Espírito de Deus, acontece o sobrenatural no meu ser. Quando esse Deus tem a liberdade de vir para mim, eu passo a ser um homem de verdade. Você passa a ser uma mulher de verdade. Porque quando Deus vem para o ser, no Novo Testamento, a partir de Jesus Cristo, Ele vem para restaurar o que foi perdido lá no jardim. Se por o primeiro Adão tudo se perde, o segundo Adão, Jesus, tudo volta. Adamassaia, Urabassai. Se pelo primeiro Adão a morte vem e o pecado vem, no segundo Adão o pecado vai embora e a vida vem. Adabrassaia, Adrashadai. Todo aquele que crê no Cristo vivo, aleluia, recebe o poder de ser feito filho de Deus, nascido não da carne,
não do varão, não da sua própria vontade, mas nascidos da vontade de Deus. Quando o Espírito do Senhor vem para o meu espírito, vem para a minha alma também, vem para o meu corpo também, e eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Por isso, quem está em Cristo tem um espírito diferente. Toca na pessoa que está ao seu lado, bem só no ombro assim. Diz: que espírito que está aí? Ai, ai, ai. Medita. Como eu sei que espírito está aqui, pastor? Pelo seu comportamento diário, pelas suas preferências. Tem gente que prefere o videogame do que a oração. Vamos ver onde o videogame vai te levar. Tem gente que prefere a série do que levar Deus a sério e ler a palavra e consagrar seu tempo a Deus. Vamos ver onde a série vai te levar. Tem gente que prefere a vingança. Esse é aquele outro espírito, viu? Ah, vai pagar pelo que fez. O pai da vingança é Satanás. O dono da vingança é Deus. Tem gente que quando é magoado, ora a Deus, absurdamente, mas ora: Deus, desce tua mão sobre aquela pessoa. Mostre a ela quem eu sou. Aí que é o caso, né? Porque se Deus vai mostrar quem você é, ou você vai ficar possesso, ou Ele vai te usar com um espírito diferente. Tem gente que sorriu, outros ficou triste, alguns fecharam a cara. Mas não fecha não, porque aí o espírito é outro espírito. Abre a face, porque você tem um espírito excelente. Damassai, bonabraça, dai. Quando José orienta Faraó, revela os sonhos e dá uma direção para ele não sucumbir naquela crise que está por vir, ele olha para José e diz: quem é este homem senão você, José? Você tem um espírito excelente. Rabaço daragai. O homem de Deus tem um comportamento diferente. E eu estou falando homem de Deus, homem, mulher, quem serve a Deus. Não estou falando pastor, não estou falando obreiro, a obreira, não estou falando a pessoa que é de Deus. A pessoa que é de Deus tem um espírito diferente, tem um espírito de excelência. Eu tenho uma sugestão de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta noite. Deixa o Espírito Santo te tomar. Deixa o Espírito Santo te dirigir e você verá que tens um espírito diferente. Da massa daragai. Caleb, o nome Caleb no hebraico vem de cal, todo, e leve, coração. O significado inicial do nome é cachorro. Carla Damasceno nos ajuda sobre isso, nossa hebraísta amiga, irmã. Fiz umas 5 caravanas com ela para Israel. Por que cachorro? Porque o cachorro, ele respeita o seu dono. O coração do cachorro é ligado no dono. Por isso que Caleb não significa só cachorro, que significa aquele que é ligado no seu dono. O coração de quem está ligado no seu dono. Ramassaia.
Quando nós andamos com Deus, o nosso coração está ligado em Deus. Quando nós somos de Deus, Ele é o Senhor, nós somos os servos. Ele manda, nós obedecemos. Ele fala, nós não questionamos. Ele aponta e nós seguimos. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Barro não questiona, oleiro decide o que faz com o barro. Deus quer levantar Calebes nesta noite. Deus quer levantar uma igreja que faça a diferença e tenha um espírito diferente. Estes têm um comportamento diferente. Batem numa face e eles oferecem a outra. Ah, pastor, isso aí, então aceita essa palavra, seja liberto e Deus te dará graça. Não há na vida de quem tem um espírito diferente o desejo da vingança. Não há na vida de quem tem esse espírito diferente como guardar mágoas. A mágoa pode até vir, mas a pessoa não quer, não aceita, ela vai para a oração, ela perdoa com palavras e ela se cura na presença daquele que perdoou ela primeiro. O espírito é excelente. Quando é obreiro, faz de tudo para que o seu caráter seja irrepreensível. Quando é obreira, a mesma coisa. Quando é um crente lúcido, acordado, prioriza adorar o seu Deus, servir o seu Deus, ter prazer em estar na casa do seu Deus. Não fica em casa, no seu conforto, dizendo que aí é a mesma coisa, porque não é. A glória que está aqui na casa não é a mesma que está aí. Você está sendo covarde com a sua fé, você está sendo covarde com aquilo que Deus te chamou. Deus não te chamou para resplandecer no quarto, Ele te chamou para brilhar no meio da igreja. Quem quer conquistas singulares tem atitudes singulares. Aleluia. O que Caleb fez com esse espírito? Ele calou as vozes contrárias. Você não acha que ele foi assediado? Você não acha que ele foi tentado? Você não acha que ele foi provado? Sim. Sim, ele estava enquadrado em Deuteronômio 8, de 1 a 4. Deus falou assim: eu mandei vocês para o deserto para humilhar vocês. Eu mandei vocês no deserto para vocês terem fome. Eu mandei vocês no deserto para que vocês passassem pela prova do deserto. Ele passou pelas mesmas provocações, ele passou pelas mesmas tentações. Ele não disse, é que eu tenho um trauma, e por causa do meu trauma não dá para vencer. Não, ele não usou desculpas, ele não usou de justificativas falidas. Ah, mas o meu pai foi isso, a minha mãe foi aquilo. Ah, mas não deu por causa disso ou por causa daquilo. Não, ele tinha uma determinação: eu vou ser diferente, eu vou fazer a diferença. Não me interessa o que aconteceu para trás, agora eu tenho um Deus. Eu vejo a nuvem durante o dia me guardando, eu vejo a nuvem à noite aquecendo a minha vida. Eu vi a nuvem descer sobre o tabernáculo, eu vi a glória de Deus descer sobre a montanha. Ele falou com Moisés: cadabra, saia. Eu quero também isso para a minha vida. Não há tempo para murmuração se você quer vencer na vida. Não há tempo para reclamar, há tempo para lutar. A vida não te espera, o tempo não te espera, Deus muitas vezes também não vai esperar. É hora de ação, é hora de ir. Os espias disseram: olha o tamanho dos gigantes. E eles viram os gigantes. Os Enaquins não eram, ou Anaquins, depende da versão. Eles não eram pequenos, enormes.
de causar medo. Quando Israel foi enfrentar um gigante na época de Davi, a Bíblia diz que eles batiam um joelho no outro de medo do tamanho do gigante. Então eles eram grandes, enormes. Calebe e Josué sabiam disso. Sim, é verdade que eles são fortes. É verdade que a cidade deles são fortes. Sim, é verdade que eles são um povo grande. Mas tem outra verdade que vocês não estão falando. O Deus que nos chamou é maior do que eles. O Deus que nos chamou é maior do que eles. O Deus que nos chamou tem mais poder do que eles. Então, a gente tem que calar as vozes contrárias, senão você não vai chegar. Terceiro e último segredo: tem que perseverar. Deus falou: vocês ficaram 40 dias espiando a terra e aconteceu o que aconteceu, então vocês ficarão 40 anos no deserto. 1 ano por cada dia. Vocês atrasaram a caminhada. Era para vocês entrarem, estou falando isso parafraseando, era para vocês entrarem hoje para essa terra e possuir. Mas por causa da negligência da maioria, vocês andarão 40 anos errantes no deserto, fazendo uma espiral. E durante esses 40 anos eu vou tratar com os incrédulos, com os idólatras e com os murmuradores. Vocês verão os cadáveres de cada um cair no deserto. Não herdarão a minha promessa. Mas quanto a esse camarada aqui, Calebe e Josué, eu vou fazer eles entrarem lá. Vai demorar 40 anos, mas eu estarei com eles. Rabassaia. Vai demorar 40 anos, mas eles se lembrarão que o Deus da promessa não falha naquilo que promete, na vida dos que fazem a diferença. Por causa da negligência de uma maioria, eles tiveram que pagar um preço maior, mas nem por isso faltou para eles o vigor necessário. Calebe vai chegar em Josué, na hora de receber a parte que lhe cabia. Ô Josué, eu quero as montanhas. Lembra que o meu Deus falou com o nosso líder Moisés, e ele disse que é a terra de Hebron, a terra dos gigantes, que é a minha terra, é as montanhas ali. E eu quero o que Deus prometeu. Eu não abro mão do que Deus prometeu. Eu andei todo esse tempo com o desejo de entrar naquela terra. Porque é a melhor terra? Não, porque eu disse que Deus nos daria a terra. E eu vou exaltar esse Deus que não falha nas suas promessas. Aí Josué disse: mas olha, a sua idade, você tinha 40 anos, hoje você está com 85. Vem as conjecturas de 40 com mais 5, mas isso eu não vou entrar no caso. Aí, você está com 85. Olha para você, seu Josué. Deixa eu te falar uma coisa que tu não sabe, porque você agora é nosso líder, está olhando para muita coisa, eu estou aqui ao seu lado. Eu estou mais forte do que quando saí do Egito. Rabácia. Andar mais. Sabe o que é que Deus está falando para nós? Andar mais. A diferença não é a sua idade, a diferença é o poder do seu Deus na sua vida. A diferença é a conservação do seu Deus na sua vida. A diferença não está e nunca esteve na idade. A diferença está na unção poderosa do Espírito na vida dos escolhidos. E o que é que fez este homem chegar com todo esse vigor e entrar na terra dos gigantes, destruir os inimigos e se apoderar da terra com essa idade? Diga comigo:
Ele fez a diferença. Ele tinha um espírito diferente. E a perseverança dele foi diferente. Ele não perseverou para ter algo para si. Ele perseverou para que a vontade de Deus se cumprisse nele. Isso aí é a diferença. Eu vou perseverar e esse povo verá. Não, o povo não tem que ver nada, meu querido. Não precisa disso. Que argumento é esse que o povo tem que ver? Basta conquistar. Seja simples, seja humilde. Não tem que postar no Facebook. É só olhar para o céu e dizer: foi o Senhor que fez. Garamassudaya. Não precisa mostrar, não precisa aparecer, não precisa dessas coisas, só precisa viver uma vida, aleluia, diferente. Há um segredo enorme na perseverança. Por isso, Mateus 24:13, quando Jesus está falando de salvação, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse é individual, esse será salvo. O contexto é das notícias do fim, mas tem a questão escatológica. Mas o contexto imediato no versículo 12 é: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse. Então, a primeira perseverança que eu vejo no texto imediato é perseverar no amor. Só aqui que está entendendo, acho que aqui não entendeu não. Perseverar no amor. Que amor? O amor de Deus. Não é o amor de um ser egoísta, não é um amor de um ser covarde, não é o amor de um ser exaltado, não é o amor de um ser rebelde, é o amor de Deus no ser. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado, disse Jesus. É um amor que vem de Deus, que tem que ter as características de Deus. Este amor, embora na maioria vai esfriar, você que quer fazer a diferença, tem que perseverar nele. Arabaçudaia. Isso custa caro. Amar custa caro, mais caro do que você possa imaginar. Amar é mais caro que o ouro, é mais caro que a prata, é mais caro que o real, é mais caro que o dólar, é mais caro que o euro, é mais caro que todas as riquezas. Porque amor custa negar a si mesmo. Amor custa trair a si mesmo para que ele seja glorificado. Amor custa esmurrar o corpo para que obedeça. Amor custa pedir perdão para quem não merece que peçamos perdão. Amor é caro. Por isso ninguém verá a Deus se este amor não estiver. Não conhecerá. O espírito diferente me faz amar diferente, compreender diferente, entender diferente. Mas a palavra de Deus ainda diz, para os que querem alcançar a promessa. Tem alguém que ainda quer alcançar a promessa? Pastor, não vai dar para mim não, viu? Eu vou ficar no meio dos 603, 548 e vou morrer no meu deserto, e vocês verão os meus cadáveres no deserto. Ou você quer alcançar a terra prometida? Você quer cruzar os portais eternos da nova Jerusalém de Deus? Ou você quer ser mais que vencedor por aquele que nos fortalece? Contexto imediato de Hebreus 10:36 é primeiro sobre a eternidade e a cidade que nos aguarda. E lá em Hebreus 10:36 está escrito: porque necessitais de perseverança. Olha que perseverança tem um elemento riquíssimo para nós. Necessitais de perseverança,
para que, havendo sido feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, perseverar fazendo a vontade de Deus. Não é fazendo a vontade do Lindomar, não é fazendo a vontade do papai e da mamãe, não é fazendo a vontade da igreja, da religião, não, fazendo a vontade de Deus. Mas entenda que isso não te dá o direito de ser rebelde, porque na igreja, se ela é bíblica, se a organização da igreja é para a glória de Jesus, se você não vive, você não está fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a unidade no espírito de todos. Se você perseverar na vontade de Deus, você vai enfrentar lutas e barreiras como ninguém. Porque fazer a vontade de Deus custa caro também. Você vai ter que pregar uma palavra muitas vezes que a maioria dos revoltados vão ficar te odiando. Mas você tem que decidir fazer a vontade de Deus. Seria muito fácil para o egoísta dominar. Eu estou com 20 e tantos anos, 24 anos de pastoreio. Então você aprende técnicas se quiser. E inventa palavras para multidões, enche a igreja e a fortuna venha. Mas você não terá o céu se fizer isso. Por isso eu decidi pregar o que Deus quer que eu fale. Você pode me odiar o tanto que você quiser, mas eu tenho certeza que eu estou cheio do amor de Deus quando eu falo a verdade que Deus me dá para ser dita. E não estou falando isso para exaltar o homem, porque o homem é um saco de lixo furado sem Deus. Nós precisamos de Deus desesperadamente. Fazer a vontade de Deus custa caro. Porque muitas vezes seu pai e sua mãe não vão concordar com você, mesmo vivendo o centro da vontade de Deus. Vão brigar com você, vão te chamar de fanático. A pessoa está nas drogas, na maconha, na cocaína, na LSD, nessas K, não sei o que está saindo aí. E o pai está dizendo, meu filho é liberal, um dia quem sabe. Agora o menino não mente e ele está brigando com o menino. O menino agora diz, papai, nós temos que comprar e pagar, ele briga com o menino. A verdade na vida de alguém faz esse alguém brilhar a presença de Deus, e a presença de Deus incomoda as trevas. Mas aquele que perseverar, tendo sido havido feita a vontade de Deus, ele vai alcançar a promessa. Por isso que as traduções de perseverança e paciência se confundem nas diversas versões da Bíblia, porque nós não encontramos a palavra clara no português para revelar o que Deus está falando sobre esse negócio de perseverança. Por isso a interpretação mais clara e óbvia é: perseverança ou paciência é obediência a longo prazo. Caleb obedeceu até entrar na terra. Obedeceu ajudando os irmãos a herdarem as suas porções. Obedeceu porque a promessa era entrar na terra dos gigantes. E ele foi e morreu com vida longa. Lamassai Ganácia. Aleluia. Outra coisa, a palavra de Deus diz, meus irmãos, perseverança nos faz ganhar a própria alma. Na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. Lucas 21, 19. Outra coisa que a Bíblia diz, Tiago 1:3, a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Não fuja da provação,
não corra da provação, encara a provação, lute para que Deus seja glorificado, para que você aprenda. Quando faltar algo, dê glória a Deus. Quando perder algo, dê glória a Deus. Quando as coisas se levantarem, entra num propósito mais fiel com Deus, e Ele vai te dando perseverança, perseverança, perseverança. Aí Tiago 1,12 nos ajuda mais ainda. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado, mais que feliz, porque ele vai alcançar coisas que quase ninguém alcançará. E por fim, 1 aos Coríntios 15:58. Olha o que diz Paulo. Primeiro ele diz no versículo 57: mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Vitória ali é Nikos, vitória completa. Mas graças a Deus que eu e você temos vitória completa em Jesus. Se estivermos nele, temos vitória completa, fora dele não. Aí ele diz: portanto, ou seja, um conectivo, está ligando ao texto que se segue. Portanto, por causa disso, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Firmes e constantes. Firmes e constantes. Veio a prova, firmes e constantes. Falaram mal de mim, firmes e constantes. Disseram para eu calar a boca, firmes e constantes. Disseram que se eu não calar vão me matar, firmes e constantes. Firmes e constantes. Firmes e constantes. E sempre abundantes. Ramassadai. Você vai louvar a Deus? Louve de verdade. Rakasiadaia. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, mas Ele nos deu espírito de poder. Por isso no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Arabassaia. Estamos vivendo um tempo que muitos estão caindo, muitas enfermidades chegando, muitas pragas chegando, mas você seja firme e constante, sempre abundante, firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não será vão. Fique sobre os pés. Alguém ainda quer fazer a diferença e alcançar as promessas? Então não é declaração, é ação, é mover-se para tal. E não é brincadeira, não é fácil, nunca foi, nunca será, mas é recompensador. Aramassai, fuja do pecado, fuja dos fofoqueiros, fuja dos fraudulentos, fuja dos amantes de si mesmos, dos caluniadores, fuja dos detratores, fuja dos desobedientes a pais e mães. É o que Paulo está dizendo a Timóteo: destes foge, porque eles têm o poder de contaminar corações. A fofoca, escute, por favor, entenda o que eu vou falar. A fofoca no ouvido de muitos tem mais poder do que a verdade que liberta. A fofoca chega a destruir relacionamentos de pessoas que pareciam sérias espiritualmente. Por isso é necessário ter o Espírito do Senhor. E quando um fofoqueiro chega perto de alguém que é espiritual, ele diz: por favor, meu irmão, a respeito disso, não vamos falar.
Uai, sei o que? Não, eu estou me guardando, Deus não se agrada, por favor. Você é fanático? Não, sou fiel. E eu quero chegar no céu. E eu descobri que os murmuradores caem no deserto. Eu quero chegar no céu. Chegar no céu, olhe para cá. Chegar no céu é a coisa mais séria da sua vida. A mais séria, a mais importante, a maior de todas as coisas. Para você, é chegar no céu. E o céu pode abrir a porta para mim ou para você agora mesmo. Ou o inferno poderá abrir as portas. Porque a morte chega. E Hebreus 9:27 diz que uma vez morto, segue-se o juízo. Se morreu com Cristo viverá, reinará. Se morreu sem Cristo, condenação eterna. Quem tem o Filho, tem a vida e tem a eternidade. Por isso se levante, decida fazer a diferença a partir de hoje. Melhor ainda, decida fazer a diferença a partir de ontem. Aconteça o que acontecer, eu vou perseverar até o fim. Baraça mandaraia. A partir de agora, que a palavra seja a sua única regra de fé e prática. Amar seja a grandeza da sua vida. Amar a despeito de qualquer coisa. Perdoar literalmente, instantaneamente, de graça, seja a sua decisão legitimada na alma. Ser firme, constante e abundante seja a sua meta de cada dia. Quando Deus olhar para nós e achar estrutura em nós, a humana que precisamos ter, Ele derramará a estrutura espiritual. E Ele nos levantará de tal maneira que você não vai orar: Deus abra a porta, Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus eu preciso de uma cura. Não, você vai ser tão cheio da presença dEle, que você vai orar: Deus me dá almas, Deus salva as almas, Deus salva o meu pai, Deus salva a minha mãe, Deus faça um milagre. E você orará com tanta convicção que é por esse caminho que você terá uma convicção na alma: quem cuida de mim é Deus. Se Ele quiser me curar, Ele vai curar enquanto eu estou orando pelas almas. Ele vai curar enquanto eu estou amando meus irmãos, perdoando os meus irmãos. O meu Deus cuida de mim, eu cuidarei de ser um instrumento em suas mãos. Aleluia. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficarão com vida. Decida fazer a diferença. Custe o que custar, seja de Deus. Ame ser de Deus. Ame andar com Deus. Tome uma decisão nesta noite. Se você é cristão, se você é de Deus, saia da sociedade mundana e entra para a sociedade cristã. Saia da cultura mundana e entra para a cultura do céu.
Saia das tradições mundanas e entra para a tradição bíblica. Em nome de Jesus, saia da morte e venha para a vida. Ramassai, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Kulekamassai, urekandarabassu dekandarai. Qual a decisão você toma nesta noite? Suramandaga Surakai. Faça uma reflexão, uma retrospectiva, uma introspectiva. Decida ser diferente daqui para frente. Não minta mais, não murmure mais, não reclame, não aponte, não fofoque, não fale mal. Levante-se para viver uma vida de quem é adorador, de quem foi feito para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Levante a sua voz para glorificar a Deus, para agradecer a Deus. Levante a sua voz em momentos de luta, dizendo: Deus deu, Deus levou, bendito seja o Senhor. Abra a sua alma para exaltar e engrandecer a Deus. Adolescente, decida ser cheio do Espírito Santo. Jovens, decidam serem cheios do Espírito Santo. Senhoras e senhores, decidam serem cheios do Espírito Santo. Obreiros e obreiras, decidamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Nos últimos dias, homens amantes de si mesmos, pregações malignas, homens caluniadores, homens que têm doutrina de homens e de demônios. Nos últimos dias, muitos não suportarão a doutrina santa da palavra de Deus, mas você decida fazer a diferença. O Senhor nos últimos dias está derramando o seu Espírito sobre toda a carne. Decida a tomar posse da vida eterna, a cuidar de si mesmo, a cuidar da sua família, a amar com o amor de Deus. Decida viver para a glória de Deus. A frieza é uma decisão sua. O amor de muitos esfriará, a fé de muitos esfriará, o compromisso, a aliança, a santidade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar, aquele e aquela que decidir: comigo não será assim, Deus te encherá, Deus te avivará, Deus te fortalecerá e te confirmará. Etácia, Urabassadai. É prazer de Deus guardar os seus. É prazer de Deus, aleluia, recolher debaixo das suas asas os pintainhos. É prazer de Deus amparar. É prazer de Deus cumprir promessas. É prazer de Deus. Então decida fazer a diferença. Levante-se, adorador. Se o diabo conseguiu te calar, deixa o Espírito Santo conseguir
te levantar nesta noite e convencer, Gadácia, Urabai. Se o diabo te convenceu que você não tem mais prazer, não tem mais alegria, deixa o Espírito Santo te convencer que na presença do Senhor há abundância de alegria. Enquanto você fecha os olhos, tem alguém nesta noite que quer voltar para Jesus? Tem alguém nesta noite que quer voltar a fazer a diferença, voltando para Jesus, reconciliando? Se tem, levanta a sua mão onde você estiver. Você que quer, porventura, reconciliar, devolver a sua vida para Jesus. Temos alguém? Todos estão bem com Deus? Porque hoje mesmo podem pedir a nossa alma. A igreja, a preocupação da igreja é com a salvação das vidas. Labassai, Uramandai. Deixa para amanhã, mas o amanhã pode não existir. Hoje é noite de reconciliar. Uma pessoa pelo menos deveria fazer isso nesta noite. É noite de reconcílio. Não fuja. Chega de fugir. Deus quer o reconcílio. Labraçúvia, Tregamanto, Robanai. Coisa mais gostosa da vida é ter certeza de que somos do Senhor. Rabassi Kanai, Uramácia. Não quer? Nunca ninguém poderá dizer que Deus não deu oportunidades. Toda pessoa que quer de fato achar Deus, o achará. Xaramassuramai. Você que quer fazer a diferença, não faça isso como um teatro. Somente você que quer fazer a diferença, que quer que o Espírito do Senhor Deus se apodere da sua vida e tome os seus passos, suas vontades, direções e tudo que diz respeito ao seu ser. Você que quer fazer a diferença, levante a sua mão, quiçá as duas mãos, e comece a orar dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor dirija a minha vida. Revele o que eu preciso mudar. Revele a mim os pecados ocultos, as coisas erradas. Espírito Santo, começa a cobrar de mim os caminhos errados, os passos errados, as palavras erradas. Diga: Espírito Santo, traga temor e tremor para o meu coração, para a minha vida. Espírito Santo, tira de mim a soberba, o orgulho, a vaidade excessiva, a vanglória. Tira de mim a exaltação humana. Espírito Santo, me corrige no trilho da palavra, me corrige na caminhada da salvação. Espírito Santo, aquece o coração meu, cheio do amor do Senhor. Derrama amor no meu coração. Espírito Santo, abra os meus olhos espirituais, abra os meus ouvidos espirituais. Espírito Santo, me dá força para perdoar, força para pedir perdão. Me dá força, Espírito Santo, para viver para a glória de Jesus Cristo. Me dá força, Espírito Santo, para andar conforme a vontade do Senhor e ser imitador do meu Messias, do meu Cristo. Fale com Deus. Fale com Deus, mas fale com a alma, fale com sinceridade. Se você quer alguma coisa com Jesus, tome uma decisão de verdade. Você pode não estar entendendo, mas é uma oportunidade que o céu está trazendo a muitos aqui.